Olá pessoal, hoje vamos bater um papo sobre bruxaria antiga, ou a bruxaria que ocorria antigamente. Ocorre que, assim como o cristianismo ele sofreu um processo de evolução, a bruxaria, a alta magia também sofreu uma evolução. E hoje nós vamos fazer uma separação aqui do joio e do trigo, do falso e do verdadeiro. Assim como existe o falso profeta, existe também o falso satanista, né? Então, nós vamos encontrar falsos satanistas, falsos Illuminati. Eu vejo às vezes pessoas escrevendo para mim desesperadas, dizendo que foram recrutadas ou estão sendo solicitadas para serem recrutadas pela Irmandade, via e-mail, por sites, por chat na internet, né? As seitas secretas, elas são discretas. Então, a alta magia, né? Você vai ser convidado por alguém, pessoalmente, é outra pegada, né? Mas, é claro, desvia as pessoas do caminho, sem dúvida alguma. Algumas dessas seitas, inclusive, oferecem carteirinha de membro, carteirinha de satanista, carteirinha de Illuminati, mas nem meia entrada no cinema te confere. Então, assim, não serve pra nada, né? É mais oportunista, né? É mais gente, mais do mesmo. Assim como existe o falso profeta que saqueia o rebanho, existe o falso satanista que usa daquilo uma oportunidade. As pessoas gostam de buscar o oculto continua atraindo as pessoas, é algo desconhecido, então isso cheio de mistérios, é glamourizado. Então hoje nós vamos quebrar esses paradigmas. É evidente, as falsas seitas, as pseudo-seitas, os que autos se proclamam satanistas, né, porque o verdadeiro satanista ele age como lobo, ele age disfarçado, ele não é aberto, não anda com crachá satanista, né, não tem esse tipo de pegada. Mas é claro que leva as pessoas ao engano. Sem dúvida alguma são pessoas usadas pelo diabo, né? Nós vamos dever prestar mais atenção em alguns aspectos nos verdadeiros adoradores do diabo e assim também, como eu quero ressaltar, aos verdadeiros cristãos do nosso século, né? Muitas pessoas ficam me perguntando quem é o anticristo. Jesus não disse o nome do anticristo, mas ele deu características, ele disse sinais, nos deu sinais. Esses sinais, como eu já falei em vídeos anteriores, já se molduram ao nosso redor. Quem então são os verdadeiros adoradores do diabo? A gente vê marcas disso no mundo inteiro. Nós vemos essa evolução, né? Esses dias mandaram para mim uma foto do STF, né, Supremo Tribunal Federal, né, ampliada, da tribuna. Você vê ali uma imagem, um logotipo que remete aos Illuminati, remete a uma seita, né? Então isso está espalhado pelo globo inteiro, não é só no Brasil, é mundial, é global. Todas essas plataformas já estão preparadas, né? Então, nós temos que nos preocupar mais, né, de quem é o anticristo com a vinda de Jesus o Cristo. E muitas pessoas também me perguntam, aproveitando rapidamente o ensejo, antes da gente entrar no tema, se depressão é do diabo. Gente, existe uma cidade no sul do Brasil que o índice de suicídio é altíssimo, super elevado, né? E isso chamou a atenção das autoridades e foram investigar, cientistas foram investigar, descobriram que uma substância, um agrotóxico, é uma cidade praticamente de lavradores que vivem da lavoura, e um agrotóxico, uma substância no agrotóxico causava uma alteração no cérebro e levava aquelas pessoas com uma tendência suicida. Quase todas as famílias da cidade têm um membro que se suicidou. Então depressão pode ser bioquímica, pode ser gerada por essa indústria hoje agrotóxica, BPA, leite de soja, geneticamente modificada, trigo geneticamente modificado, o ar que nós respiramos. Então é multifatorial. O ambiente, hoje existe uma sociedade extremamente competitiva, né? Onde você tem modelos, padrões, se você não for magro, é o corpo perfeito, é o bem-sucedido na empresa, é o chefe, é o líder. Então tudo isso, a corda esticada demais, ela rompe, causa também depressão. Então depressão é uma doença, tá sentindo sintomas, busque ajuda médica, tá? Isso é muito importante, tá bom? Vamos então entrar no nosso tema. Você tem medo de feitiços? Você tem medo que algum encantamento lançado contra a tua vida está lhe causando mal? Ou está lhe travando as portas, as oportunidades que Deus está te dando? Está lhe furtando a bênção? Está impedindo de você ser bem-sucedido no amor, bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido na vida? Existe talvez um encantamento, um feitiço contra a sua vida? Isso te preocupa? Na antiguidade não havia esse conceito de bem e mal, né? Eu já falei isso no livro Rastro do Oculto e falo também
também 2 vídeos aqui no nosso canal, a história do diabo e a influência do diabo na história, né? Isso foi crescendo. Então, no berço da civilização, na Mesopotâmia, lembrando poucos preâmbulos aqui, né, entre o rio Tigre e Eufrates, começou ali as primeiras civilizações, aproximadamente 4000 a.C. Essas civilizações não acreditavam na existência do mal. Então, todas as coisas boas que aconteciam, uma farta colheita, por exemplo, era uma bênção, uma dádiva divina. Já eram politeístas, tá? Era uma dádiva divina. Então o que eles faziam? Faziam oferendas rituais para agradecer a dádiva recebida. Quando as coisas não iam bem, né, tinha uma peste, uma pandemia, por exemplo, eles acreditavam, remetia aquilo à face zangada dos deuses. Então eles faziam também rituais para aplacar a ira dos deuses. Então esse sistema ritualístico existia, né? E ele foi, nós começamos a compreender melhor através dos sumérios que desenvolveram a escrita, através dos cuneiformes. Aí nós vamos ver várias civilizações, os acádios, sumérios, assírios, todos eles babilônios, tinham suas culturas, tinham seus rituais para os deuses, e nesses rituais muitos deles foram inseridos também em sacrifícios humanos. Então, gradualmente, o diabo foi se apresentando à humanidade inicialmente como sendo um deus, até que em um determinado momento se perceberam que aquilo era uma força real, uma força antagônica, uma força maligna que poderia, entre aspas, te ajudar a ser bem sucedido, ou a te dar poder, ou a te dar dinheiro, ou a lhe dar riquezas, ou prometer para você uma vingança, né, retrucar um mal feito e coisas e tal. Então isso daí foi desenvolvido ao longo dos séculos, né? E hoje nós vemos sinais disso pelo mundo inteiro. A formação das pirâmides, as 3 pirâmides do Egito, né, Quéops, Khefre e Miquerinos, é um espelho do céu, estão alinhados com a constelação de Órion, popularmente conhecida como as 3 Marias. E existe em Karnak um local ali muito específico, onde somente o alinhamento do Sol ocorre no solstício, né? Então existe um momento muito específico, horas específicas, esses portais se abrem. Centro Geodésico do Brasil, Palmas, cheio de ícones que remetem ao Egito. Brasília, construída com base na cidade de Aquetaton, do Antigo Egito também. Nós vemos muitas coisas ao nosso redor remetendo a Serra do Roncador, que eu já falei, os pictogramas ou círculos ingleses, né? A Ilha de Páscoa, os moais da Ilha de Páscoa, o Rapa Nui, né? Então as ruínas de Machu Picchu, a forma piramidal dos maias, incas, astecas, os sacrifícios humanos que os astecas faziam em escala industrial, tudo isso foi incorporando a magia. Stonehenge, cujo cada pedra daqueles megálitos ou megalitos tem 45 toneladas, e a pedreira mais próxima fica a 400 quilômetros ao sul de Gales. Próximo da Stonehenge tem um outro sítio arqueológico chamado Evber. Em Evber existe uma grande avenida de pedra, e essa avenida de pedra dá exatamente para as pirâmides do Egito. As coisas estão concatenadas. Se você assistiu, né, o Ninho da Serpente, um vídeo nosso, o Ninho da Serpente, o verdadeiro mapeamento espiritual, você vai observar que a posição das pirâmides em relação, né, à latitude, longitude, aos graus que ela está, ela é equivalente à cidade do nosso Brasil aqui, a Porto Alegre, né? A Porto Alegre. Dá uma olhada no vídeo, você vai entender melhor. Então são mapas que o diabo estabeleceu, pontos eletromagnéticos da Terra, onde tem campos maiores ou menores, construções que acumulam essa energia, que abrem portais em determinados momentos. Então a magia ela foi se desenvolvendo, ela foi atingindo patamares cada vez mais elevados. E é claro, eles sempre elegiam, embora fossem politeístas, culturas politeístas, eles sempre elegiam um deus majoritário. Ra, no Egito, Marduk, entre os babilônios, Enlil, entre os sumérios, Assur, na Síria, e assim o diabo vai passeando pela história. Mas ele só começou a ser mais determinante, como uma força maligna, uma força opositora, quando se entende, quando se compreende a dimensão e a extensão do amor de Deus. Então, através do conhecimento dos valores divinos, você começa a perceber aquilo que não é divino. Quando você conhece a verdade, você começa a saber aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que está te mascarando, aquilo que está te enganando. Então, através desse conhecimento de Deus, você conhece o que está errado, né? Então, conhecimento da palavra é muito importante. Oséias 4,6, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, nós vemos ao longo da história muitas pessoas fazendo pactos com o diabo para ganhar fama, dinheiro, poder. Nós vamos ver políticos, presidentes, pintores, atores, cantores fazendo pactos, e nós vemos N evidências disso em diversos aspectos. Muitos presidentes deixaram suas marcas, muitos cantores deixaram suas marcas, muitos pintores deixaram suas marcas remetendo aos pactos satânicos que eles fizeram.
em papel moeda, a nota de dólar tá cheia de coisa lá, nas esculturas, nas construções, em canções, em desenhos, em pinturas, né? Então as formas ritualísticas vão ganhando cada vez mais complexidade. É ensinado então ao homem, através dos anjos caídos, uma língua chamada Enochian, ou Enochian, conhecida como a língua de Deus, o idioma que Deus utilizou para a criação de todas as coisas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ele usou um idioma, esse idioma supostamente seria o Enochian. E esse Enochian é utilizado em rituais de alta magia. É uma língua que você não vai aprender em qualquer lugar, só vai aprender nas seitas secretas, e eu repito, elas são discretas. Os grandes livros da alta magia só ficam nas bibliotecas de lá, ninguém tem acesso. Quando você vê na livraria, a chave de Salomão, alguma clavícula de Salomão, aquilo ali é um plágio muito distante da realidade. Capa preta de São Cipriano, capa de prata de São Cipriano, isso é tudo bobagem, né? Isso daí é uma magia pífia, claro que desvia você do caminho, mas ela é ridícula diante dos rituais robustos da alta magia, tá? Mas com Salomão, a magia ela ganhou um toque diferente. A bruxaria ganhou um toque especial. Salomão ele deu notoriedade. Eu conto melhor essa história na série Quilaim, Nefilim e Icarim e também no livro Rastros do Oculto, né? E também no vídeo no canal, repetindo a história do diabo e a influência do diabo na história. Olha só, 1 Reis 10:14, já falei isso em outros vídeos, só recapitulando. O peso de ouro que você trazia a Salomão recebia anualmente era 23 toneladas e 300 quilos. É muito ouro, toneladas de ouro. Isso aqui na versão atualizada, tá bom? 1 Reis 10:14. Nas versões bíblicas mais comuns está escrito o seguinte, 1 Reis 10:14. E o peso do ouro que você trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, 666. Esse número 666, que está cercando a nossa volta, ele aparece em filme, ele aparece em desenho, ele aparece de maneira subliminar, em tudo quanto é canto à sua volta, em lugares que você menos imagina, tem ali uma marca, né? Foi um ícone das Olimpíadas no Brasil, pentagrama, 666, e tem cercado disso, cheio disso aí, em filmes da Disney, em filmes de Hollywood, em propagandas, em comerciais, propagandas políticas, está permeado essa questão numerológica cabalística. Nós só vamos, logo depois que Salomão ele recebe 666 talentos de ouro anualmente, veja bem, ouro é um minério, extração é sazonal, mas aqui diz que ele recebia linearmente, alguma coisa está acontecendo. Logo depois está escrito, porque Salomão serviu a Astarote, se inclinou a um deus do mal, né? Astarote é um dos 4 grandes príncipes do inferno, Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã, forma a sigla Baal, né? Então remete aos 4 grandes príncipes do inferno, segundo a doutrina satânica. Então ele se inclina a Astarote, que é um principado muito grande. E Salomão fez isso voluntariamente, mesmo tendo sabedoria, mesmo sendo filho de um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo riquezas, parece que nunca basta para o homem, né? Ele queria algo mais. O que o atraiu? O oculto. Aquilo que ele desconhecia. Ele era um homem que tinha grande conhecimento. Oxe, isso aqui eu não conheço. Só que ele acabou tendo um conhecimento que levou ele a uma grande ruína, e a gente conhecer melhor. Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Olha só, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, mal aos olhos, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, não perseverou, se desviou do caminho. Quer dizer, essa glamorização seduziu Salomão, meu irmão, minha irmã. Se você deixar de vigiar, você cai. É uma equação matemática, vigiar e orar sem cessar. Deixou de vigiar, você cai, eu caio, nós caímos, né? Então, para não cairmos, oremos uns pelos outros, tá bom? Então edificou Salomão no alto de Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Moloque. Moloque, vocês terem uma ideia, era uma entidade que exigia sacrifícios humanos de crianças. Então, assim, os astecas fizeram isso também em escala industrial, né? A cada 2 minutos matavam uma pessoa em um período específico de rituais, que eu não me lembro ali exatamente. Mas tinha um período, acho que eram 4 dias, isso aí. 4 dias, eles chegaram a matar 20 mil pessoas. A cada 2 minutos uma pessoa morria. Né? Então edificou Salomão no alto de Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Moloque, né? Moloque, sacrifício humano. Abominação dos filhos de Amon, né? Moloque exigia sacrifícios humanos, lembrando. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Portanto, se desviar seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Que privilégio e honra. 2 vezes Deus apareceu para Salomão. E mesmo assim, mesmo conhecendo a Deus, sendo filho do homem segundo o coração de Deus, tendo sabedoria, tendo riqueza, não bastou. 1 Reis 11, de 5 a 9.
se desviou. Então fica atento, meu irmão, minha irmã. Não acha que você não cai se você deixar de vigiar. Se você deixar a brasa fora do braseiro, ela esfria, ela esfria. E a magia ela é muito sedutora. Ela seduziu até Salomão. Porque a artimanha do diabo é um bicho inteligente, enganou a terça parte dos anjos. A argumentação de Satanás é muito bem elaborada, né? Eu vou falar disso, eu estudei alguns apócrifos, estudei alguns livros e algumas experiências pessoais corroboraram para isso, e vamos publicar na História de Mitre, né? Vamos contar qual foi o argumento. Você vê que inteligente, que astúcia, que sagacidade. Qual foi o argumento que provavelmente Satanás utilizou para enganar a terça parte dos anjos? A terça parte é muita gente. A História de Mitra está tendo um grande impedimento espiritual. É batalha espiritual para publicar essa obra, mas para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno vai ser publicada. Orem pela gente, tá bom? A editora Planeta tem até dezembro desse ano para publicar a obra. Caso ela não publique, infelizmente, nós vamos ter que rescindir o contrato e vou ter que passar para outra editora. Mas eu espero que, sendo a sétima maior editora do mundo, a sétima maior, uma editora de grande porte, com nome a zelar, eu creio que eles vão honrar o contrato e vai terminar tudo bem, para a honra de Deus, né? Então estejam orando por isso também, tá bom? Mas, de todo jeito, a obra será publicada. Se não for por um lado, vai ser por outro. Deus vai ser honrado de todo jeito. Que o máximo que pode acontecer é retardar um pouco, mas vai ser publicado. Então, Salomão, quando se inclina a Astarote, a Moloque, ele escreveu livros, ele aprendeu a alta magia, ele escreveu livros, a clavícula maior de Salomão, a clavícula menor, a chave de Salomão, e esses livros, livros dos Grimórias, são livros que assim conceituados na alta magia, os verdadeiros, os legítimos, você só vai encontrar em bibliotecas da alta magia, não vai encontrar em livraria, ninguém vai publicar isso, o diabo não é burro de ensinar os segredos dele para todo mundo, né? Não é. Então, ele mostra atrativo, ele mostra iscas, e as pessoas se desviou do caminho, beleza, tá bom, né? Mas em fazer aliança é diferente. Então muitos têm pactos, né? Períodos provisórios ali, mas alianças são supostamente perenes, né? Então aqueles que têm aliança têm acesso a esses livros e a esses segredos da alta magia. Salomão, então, ele descobriu muitas coisas, né? E esse número 666 é revelado lá em Apocalipse, Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem, e seu número é 666, 666. Tem uma equação matemática aqui, né? 606, foi esse livro, essa numeração só foi revelada em Apocalipse. Satanás, ele conhece muito da numerologia. Vocês vejam que ele acertou a data do ano do nascimento, do nascimento de Moisés e promoveu o infanticídio no Egito. Não foi quando Moisés tinha 10 anos, 5 anos. Ele sabia que naquele ano nasceu um libertador, né? E Deus usou a sua estratégia, da sua onisciência, do seu poder e protegeu a Moisés. Mas o diabo soube do nascimento de Jesus, né? Ele não sabia onde ele estava, mas ele soube do nascimento. Então existem mapas, né? Linhas de tempo que o diabo consegue perceber. Claro que ele é limitado, o nosso Deus é ilimitado. Mas é importante pontuar o grau e a expansão da sedução do nosso adversário. Salomão envelhece. E aí começa a trazer reflexões para a vida dele, mas ele perdeu tanto tempo que ele poderia ter mais intimidade com Deus, perdeu tanta coisa, né? Algumas linhas teológicas dizem que Salomão perdeu a salvação. Eu acredito que não, porque no livro de Eclesiastes mostra um homem arrependido. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos virar pó, porque todos são vaidade. Correr atrás do vento, perseguir a prosperidade, o milagre, a cura, e você deixa de desfrutar a vida e a abundância. Todos vão para um lugar. Qual lugar? Né? A casa do Pai? Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3, 19 a 20. Olha que mais de Salomão. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Tá vendo? Essa ansiedade, essa ganância, vaidade. Você persegue o vento e você deixa de desfrutar o momento.
Esse momento agora que Deus está te dando para aprender, para crescer, para fortalecer, para ter intimidade com Ele, para espalhar as ondas de amor. A gente perde oportunidades maravilhosas na vida, extraordinárias. Esse tempo não volta, esse tempo não volta. Aproveite o tempo que Deus te dá. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Ainda mentira, ainda roubo, ainda corrupção, ainda ganância, ainda engano. Haverá algo que possa dizer, veja, isso é novo. Não, eu já passei por tantas situações, é sempre a mesma coisa, né? Eu contei, por exemplo, no Catedral das Sombras, eu acabei ungindo uma pessoa, e você quer conhecer uma pessoa, você diga não para ela, diga não, pronto, suportar ou não, Davi suportou ou não, Deus falou, Davi queria fazer a casa de Deus, fazer o templo, Deus falou, não, você é um homem de guerra, você não, Davi aceitou, homem segundo o coração de Deus. Agora, quando você fala um não com alguém, fala, não, olha, hoje eu não posso te ajudar, hoje não dá, pronto, bico, você já conhece o caráter. Ou então você dá poder para essa pessoa, dá um microfone, dá poder. Quantas vezes eu confiei em pessoas e na hora que você delega poder, autoridade, você unge, a pessoa surta. E a questão não é ser ungido, é se manter na unção. Não é estar em pé, se manter em pé. Saul foi ungido pelo profeta Samuel. Mas Saul, ao se desviar de Deus, perdeu a vida, perdeu a unção, perdeu o poder, perdeu a autoridade. Então você tem que se manter. Não adianta, eu fui ungido, agora eu faço e aconteça. Não, às vezes é um tempo de maturidade da sua fé. Não é um tempo de maturidade da sua unção. Davi foi ungido para ser rei, mas ele não foi rei imediatamente. Passaram-se anos até que Davi realmente recebesse a coroa. Então você foi ungido, talvez leve algum tempo para essa unção ganhar maturidade na sua vida, né? Tudo tem tempo, modo e propósito, e saber esperar o tempo de Deus consiste em repousar a sabedoria, né? Haverá algo de novo? Não, não. Continua tendo traição, continua tendo mentira, continua tendo vigarista, continua tendo gente oportunista, continuam traidores, continuam maldizentes, tudo igual. A história se repete, as pessoas correm atrás do vento, querem o dinheiro, aí tem o dinheiro, não tá bom, agora eu quero dinheiro, quero jatinho, agora eu quero jatinho, não tá bom, agora eu quero a fazenda, agora eu quero poder, agora eu quero canal de TV, agora eu quero... Isso daí te furta a vida. As coisas simples estão no abraço, numa amizade verdadeira, numa família estruturada. Essas pequenas coisas trazem uma alegria, uma felicidade intangível que eu não posso mensurar em palavras, né? Haverá algo de novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem deles depois. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto que tudo é feito debaixo do sol, tudo é inútil, correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo, me tornei famoso, eu ultrapassei sabedoria de todos os governantes que navegaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Tá vendo? Loucura. Ele reconheceu, eu fiquei louco, eu fiquei insensato. Eu corri atrás de demônios, eu fiz pactos com lobos, né? Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Não vai te preencher, meu irmão, não te preenche. É ilusão, o diabo é especialista na arte da ilusão. Ele te engana, ele aprimorou a magia, ele aprimorou a mentira, ele aprimorou a técnica. Mas a estratégia, a espinha dorsal é a mesma, como nós vamos ver nesse vídeo. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eclesiastes 1, de 1 a 18. Salomão está abatido aqui e certamente arrependido. Ou seja, ele passou pela vida procurando por algo que ele sempre teve, Deus. E às vezes você está procurando algo para preencher o seu vazio, e aí está na sua frente, Deus. Ele simplesmente está te estendendo a mão. Eu estou aqui. É isso que você procura. É isso que falta na sua vida. Você tem Jesus de verdade na sua vida, no seu coração, na sua existência, né? As artes mágicas guardadas há séculos pelas seitas usam da ilusão, né? De seduzir as pessoas pelas riquezas, de dar-lhe a chance de vingança, de ter ascensão profissional meteórica, sensação de ter controle, poder. Parece a você que está preenchido em Cristo, parece uma bobagem, mas isso seduz. Ele seduziu os anjos. Né? Nós estamos diante de um adversário muito inteligente. E ele oferece para você o pecado, né? Oferece para você essa sedução numa embalagem muito atraente, né? Perfumada, que agrada aos seus olhos, que te faz correr atrás do vento, né? Olha aqui, vamos voltar para Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário vocês morrerão.
Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ah lá, já jogou a mentira. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, você vai ter poder, e vocês serão como Deus e conhecerão bem o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha a embalagem, e era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela de obter discernimento, né? Tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido e comeu também. Então, agradável aos olhos, um bom paladar perfumado, essa é a embalagem, né? Qual é essa figura da serpente? Vai sendo mostrada pra gente lá em Apocalipse. O grande dragão foi lançado fora. Quem é a serpente? Essa é a antiga serpente, diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Engana, ele é o mestre do engano. Ele é o especialista do engano. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12:9. Paulo já advertia sobre essa astúcia cilada do diabo, capaz de enganar até mesmo anjo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força e no poder. Como é que eu me fortaleço em Deus? Na força e no poder. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astuta, inteligente, Efésios 6:10-11. Para resistir, nós precisamos de força para prosseguir e poder para resistir. Poder deriva de conhecimento, conhecimento é poder, né? Oséias 4:6, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? Não adianta você andar com uma R15 e não saber utilizar ela, nada vale. E força, que deriva de uma vida de oração, de uma vida de renúncia, de santificação, de jejum. É isso que você vai ter, força e poder para resistir. Senão você não resiste, eu posso lhe garantir. É bastante sedutor e você não resiste, você vai cair. Quando você tem uma experiência com Deus, aquilo é tão extraordinário, tão maravilhoso, que nada vai substituir. Mas e as pessoas que nunca tiveram isso? E as pessoas que ainda procuram Deus como as bênçãos de Deus e não o Senhor das bênçãos? Esses são facilmente enganados. A maioria que vai nas igrejas hoje é facilmente enganada. Os verdadeiros bruxos agem à sombra, eles enganam, as seitas escolhem. Né? Lembrando, não por e-mail, né? Assim como existe o falso apóstolo, o falso pastor, o falso obreiro, né? Também tem. Bruxaria sempre existiu, né? Como nós já falamos. E na época de Jesus, como que era? Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos líderes religiosos. Olha por quem Jesus ia ser rejeitado: líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes. O inimigo de Jesus eram esses, os líderes religiosos, chefes dos sacerdotes. Não era o sacerdote, era o chefe dos, né? E pelos mestres da lei. Olha só, a nata, né? O top, né? O patriarca, o pai apóstolo, o grão-mestre supremo, o arcanjo, né? Então, da lei fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse, né? E falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Como assim um discípulo repreende o mestre? Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, mas como os homens, você não está tendo ainda o olhar que eu tenho, você está olhando pequeno, vamos olhar grande. Mesmo sendo discípulo, apóstolos, base da igreja, tá? Os apóstolos construíram a base da igreja. Para ser apóstolo tem que ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo, tá lá em Atos, capítulo 1. Pedro, o chefe da igreja, está dando essa ordem. É necessário que seja testemunho ocular da ressurreição. Então, entre a ressurreição de Cristo e a ascensão, passaram 40 dias, mais de 500 pessoas viram. Quem teve esse privilégio, sim, tem a chancela de apóstolo. Lucas não é apóstolo, por quê? Não viu Jesus ressurreto. Marco não é apóstolo, por quê? Não viu Jesus ressurreto. Não pode ter o título de apóstolo. Paulo pode, porque Paulo foi o último que Jesus apareceu. Né? E também fundaram as bases. Então ele chamou de discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, a base aqui, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Não é tome a sua bênção e me siga, tome a sua cura, tome posse da cura, da vitória e me siga. Não, tome cruz, renúncia, aí me siga, né? Para quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, pelo evangelho, se salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Salomão chegou nessa reflexão. Não é isso que o diabo pede em troca? A alma, né? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 31-38, né? Porque estava ensinando os seus discípulos, ele dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, com receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum, quando estava em uma casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles guardaram silêncio. Jesus sabia o que eles estavam falando, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Quem é o maior? Quem é o chefe? Quem tem mais poder? Essa ganância continua em nosso meio, continua. A gente tem que tirar isso do nosso meio. Isso daí é nocivo, isso daí é matéria-prima para o diabo agir na tua vida. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos.
É uma honra servir os que servem. Seja servo, né? Busca servir, Deus vai te honrar. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando os braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está recebendo. E quem me recebe, não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. A criança é pura. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procurando impedi-lo, porque ele não era um dos nossos, ou seja, não faz parte do clube, né? Olha só nossa arrogância como vai, olha só a sutileza, olha a arrogância como pode te pegar. Não caia nessa armadilha, tá? Isso aqui é o velho truque do diabo há milênios, né? Olha só, né? Salmo 24:1, fazendo parênteses, Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, todas as coisas são do Senhor. E o mundo e os que nele vivem são do Senhor. Tudo, todas as coisas, tá bom? Salmo 24:1. Entrando em Cafarnaum, dirigiu-se ele ao centurião, uma outra história aqui, fazendo pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, um terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Diga a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiram: digo-vos a verdade, que não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele não fazia parte dos 12. Ele não se dizia um cristão. A gente rotula, né? O católico vai para o inferno. Ah, o adventista de sétimo dia vai para o inferno. Congregação vai para o inferno. Aquele ali vai para o inferno. Não temos essa capacidade. Jesus pegou um centurião, um soldado romano e disse: esse cara tem mais fé do que toda Israel. Olha só, tá vendo? Para de julgar os outros, para de mimimi, isso aí vai trazer um negócio ruim pro teu coração. E o bichinho se aloja lá, tá bom? Você está dando matéria-prima. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, muitos virão de tudo quanto é lugar, tá vendo? E se sentarão à mesa com Abraão, muitos virão. Lugares que você nem espera, lugares que você nem imagina Deus está agindo, falando com as vidas, anunciando o nome dele de diversas formas. Leia o fator Melquisedeque, vai expandir seus horizontes, tá? E também veja o terceiro vídeo da série Flores do Deserto, a história de Azenate, esposa de José no Egito. Vai te expandir o horizonte. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus viu o centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus 8, de 5-13. Deus é maior que a nossa arrogância, né? Retomando. Tá, o que curava em nome de Jesus. Veja só, Jesus disse: não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Então, o nome de Jesus é poderoso. É necessário fé, é necessário esse vínculo, é necessário essa cola, fé, confiança. Por isso, quem não é contra nós está a nosso favor, né? Estão falando de Jesus? Lá na Assembleia de Deus fala de Jesus? Na Testemunha de Jeová fala de Jesus? Na congregação cristã fala de Jesus? Não, então pronto. O que é você para meter o bico e dizer que aquele está errado, católico? E não importa. Quem é o justo juiz é ele. Enquanto a gente ficar com essas picuinhas, você está perdendo seu tempo, está perdendo sua vida, está perdendo sua salvação. Por bobagem, por picuinha. São as ciladas, as astutas ciladas do diabo, fazer você correr atrás do vento. Né? E eu lhes digo a verdade: quem der um copo de água em meu nome, por vocês que pertencem a Cristo, de modo algum perderá sua recompensa. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Está cheio de apóstolo no nosso século, né? Mentindo, enganando, saqueando, roubando. Esses vão pagar caro. Vão pagar muito caro. Porque estão fazendo os pequenos errarem, os humildes errarem o caminho. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça, tá? Não esquece disso. Vamos entender mais? Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. Quantos estão enganando esses pequenos, né? Os falsos profetas? Os satanistas de fato se infiltraram na igreja na década de 80 e década de 90. Espalharam em nosso meio uma série de doutrinas demoníacas e doutrinas humanas foram implementadas. Década de 80 e década de 90, sim, se infiltraram. E espalharam no nosso meio engano, vaidade, soberba, ganância. E olha só o que Jesus fala. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Preste atenção nisso. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele falou uma vez. E se seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Segunda vez. Se o seu olho fizer tropeçar, e arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. 3 vezes. Cada um será salgado com fogo, será purificado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor?
Tenham sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros, sem mexerico, sem fofoca, sem arrogância, sem falar mal dos outros, sem ser maldizente, né? Vivem em paz com Marcos 9, 31 a 50. O verme não morre, fogo não apaga. É uma metáfora para definir sofrimento, né? Se você plantio e colheita, Deus é justo. É o juiz e é justo. Então não brinca com Deus, tá bom? Você vai ter uma consequência. Plantio e colheita, ação, reação, causa e efeito, isso é universal, não vai mudar, tá bom? Então, agora apenas você usar o nome de Jesus sem fé não funciona. Lembra de Atos? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus, o Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjures por Jesus a quem Paulo prega, né? Olha a cara de Paulo, né? E o que faziam eram 7 filhos de Cefas, judeu, principal dos sacerdotes ainda, né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse, o demônio, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando sobre o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando sobre todos, pôde mais do que ele, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, fugiram pelados e machucados, né? Então não adianta bater carteirinha em nome de Jesus, né? Não adianta, não funciona. Um pouco mais adiante, nesse mesmo texto, e muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos de Jesus. Também muitos do que seguiam as artes mágicas, presta atenção, muitos bruxos da época de Jesus que existiam, muitos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros de bruxaria, de feitiçaria, e queimaram na presença de todos. E feita conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Aquilo ali era valioso para eles. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Leia o texto inteiro, Atos 19, de 13 a 20. Eu quis dar uma ênfase para essa parte. Também muitos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Se converteram, bruxos se converteram. Porque encontraram um poder maior. Encontraram algo inexplicável, inexorável, maravilhoso e extraordinário. Encontraram amor. Não adianta você entoar palavras se você não tem aliança com Deus. Não adianta falar em nome de Jesus. A mesma coisa, não adianta você recitar um mantra satânico se você não tem aliança com o diabo. Também não funciona, né? O problema de Jesus não era com os feiticeiros, com os bruxos, porque eles estavam se convertendo. O problema era com os fariseus, com os chefes dos sacerdotes, com os escribas, com os líderes religiosos. Esse era o problema de Jesus, porque os bruxos se convertiam. Então não fica com medo da bruxaria, não fica com medo do feitiço. Esses daqui, quando encontram um poder maior, que é Cristo, eles caem prostrados, caem solo, caem no chão, seus sofismas, seus valores, tudo cai por terra. Caiu por terra na minha vida, cai por terra na vida de qualquer um. Deus é maior. Então não se preocupa com o feitiço, não se preocupa com a bruxaria, não se preocupa com o satanismo, que se lasque, se preocupa com Deus. Deus é maior. Ele é o criador de todas as coisas, ele é o soberano. Os bruxos se convertiam, né? Olha que coisa. Muitos hoje em dia te dizem cristãos, né? Esses são os perigosos. Esse sim é pior que o demônio. Pior que o demônio. Porque tem aparência de piedade, mas interiormente são lobos cruéis. Não é assim que a Bíblia fala? Causam danos, causam maldições, né? Destroem vidas, né? Esses sim, os falsos profetas, no meu ver, são pior que o satanista. Sabe aquele negócio do policial bandido? Né? Tem ótimos policiais, verdadeiros, mas também tem um policial bandido. Então, um bandido de farda não é pior que um bandido de verdade, porque te engana. Você acha que é polícia que vai te proteger, de repente ele te rouba, de repente ele que é um suborno, não é assim? Então o falso profeta mesmo, ele tem aparência, ele é pior que o satanista. Ele é pior que o demônio, que ele te engana também, ele mata teus sonhos, ele destrói a sua esperança, ele saqueia teu dinheiro, ele destrói a tua vida. Né? Então o falso profeta, meu irmão, minha irmã, fica atento. Não se preocupa com a bruxaria, fica atento ao falso profeta. Fica atento às vozes que te enganam, que te apontam caminhos diferentes. Fica atento a esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos do nosso século. Esses sim podem te levar para o inferno. Estão te levando para um caminho de destruição. Está acabando com a tua vida, né? Está destruindo a sua esperança, destruindo a tua autoimagem, né? Vou pegar outro caso aqui. Quando a multidão, vamos pegar em Atos também. Quando a multidão ouviu que Filipe viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime a atenção que dizia. Filipe então começou a fazer sinais e a multidão deu atenção. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, sinais de Deus. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino.
conhecido como grande poder. Ou seja, ele enganou. Ele usou bruxaria, feitiçaria e estava enganando o povo. Então não é um local onde tem milagre que Deus está. Porque o milagre, sinais e prodígios vão fazer os falsos profetas também. Ele também pode curar uma doença que ele mesmo causou. Ele pode causar esse engano, ele pode ter essa chancela. Por que você acha, por exemplo, que funciona a pílula do Frei Galvão? Para canonizar um santo, por exemplo, um pedacinho de papel, com uma reza lá em latim que você engole. É ungida, tal, sei lá, batizada, né? E aquilo ali cura a pessoa, tem o laudo médico antes, né? Antes e depois, e foi canonizado santo. Por quê? Que existe esse milagre genuíno comprovado pela medicina, porque a doença que o demônio causou, ele pode tirar. A doença de causa natural, né? Só Jesus tira. E é claro, a espiritual também Jesus cura, dentro do tempo, modo e propósito. Lembrando, nem sempre Deus cura, tá? Eliseu morreu da doença que ele tinha, né? Timóteo não foi curado dos problemas de estômago, Trófimo também não, enfim, tempo, modo e propósito, em tudo dê graças, tá? Não esqueça disso, né? E ele enganava muita gente. Olha como é sedutor o poder, tá vendo? Sedutora a magia. O que ele devia estar oferecendo para esse povo, né? Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, Jesus já disse que isso ia acontecer, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, enganar até você. Por isso, fiquem atentos, avisei-lhes tudo antecipadamente. Jesus cantou a bola, Marcos 13, 21 a 23, cantou a bola. Aí voltando, eles os seguiam, pois ele os havia iludido com a sua magia, com a sua mágica durante muito tempo. Iludido. Quantos estão iludindo as multidões? Quantos pastores têm pactos aí, alianças com as trevas? Você tem ideia? Tem ideia? Tem programa na televisão e é maçom? Tem programa na televisão e tem pacto com o satanismo e apoia político e faz alianças políticas com satanistas? Você tem ideia de quanto que tem isso? Então, olha, fique atento, que Deus lhe dê, meu irmão, minha irmã, discernimento. Então, no final dos tempos, Jesus está voltando. Por enquanto, quando Filipe lhes pregou boas novas no reino, lhe deu Deus o nome de Jesus Cristo, e creram nele, e foram batizados tanto os homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, só que não, né? Fingiu que creu. Simulou, né? E seguia Filipe por toda parte. Por que Filipe não teve discernimento? Sabia? Há coisa que você tem que passar. José tinha sonhos. E Deus não revelou para José que seus algozes seriam seus próprios irmãos. Né? Moisés não foi dada para ele a revelação, que viu Deus face a face, que Arão e Miriam iam lhe trair. Então tem situações que você tem que passar. Tem situações que eu preciso passar. Às vezes pessoas, Daniel, como é que você não percebeu? Aquela pessoa estava do seu lado, uma traíra, queria te roubar, estava te enganando, estava abusando. Eu não vi, Deus não me mostrou, não trouxe revelação. Coisas que a gente tem que passar e Deus dá força para a travessia. Nele nós tudo podemos, né? Então o próprio Samuel também creu e seguia Filipe por toda parte, observando as maravilhas, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, apóstolos, ungidos legítimos por Jesus, hein? Esses, ao chegarem, orando para que recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito não havia ainda descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, batizados nas águas. Então, Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Aí vem o coração, né? Dinheiro. Simão, mágico, não era convertido. Ele estava fingindo se converter, enganava o povo, e as pessoas achavam que ele era o cara, que ele era o grande ungido. E disse, deem também esse poder para que a pessoa sobre quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Passa a unção para mim aí, Pedro, quanto custa? Então, Pedro respondeu, pereça você com o seu dinheiro. Né? Não corra atrás do dinheiro, o dinheiro não vai trazer felicidade, meu irmão, não vai. Ele te ajuda, claro, ajuda a pagar meu aluguel, ajuda a comprar comida para meus gatos, cachorros, né? Pôr o leite em casa, é evidente, né? Eu preciso de recursos para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus por dinheiro? Você acha que você pode comprar a bênção por dinheiro, comprar a fronha ungida, a toalha consagrada, a meia profética? Para de cair nessa astuta, esse lado do diabo. Isso é demoníaco, isso é satânico na tua vida, meu irmão. Isso, o diabo não vai aparecer sempre de chifre na tua frente, não. Ele vem camuflado, ele vem disfarçado. Você pensa que pode comprar o dom de Deus por dinheiro? Você não tem parte nem direito algum com esse ministério. Quem está vendendo, comercializando as coisas, não tem parte com o ministério de Cristo, tá? Porque o seu coração não é reto diante de Deus, é ganancioso, é soberbo. Cuidado com os que se dizem apóstolos. Né, fica a dica. Arrependei-vos dessa maldade, ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento de seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Amargura e preso pelo pecado, ganância, né? Simão, porém, respondeu, orem ao Senhor por mim,
para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Aí acho que Simão se converteu e se arrependeu, né? Um poder maior. Atos 8, de 6 a 24. Então, meu irmão, minha irmã, a chave é arrependimento. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1,6. Judas, o irmão, não que traiu, tá? Epístola de Judas. Em prisões eternas até o juízo. Não é eterno, né? Se é eterno até o juízo, e o juízo tem uma data, então existe uma data limite ali. Você vai sofrer uma punição de Deus. Vai sofrer uma punição de Deus. Mas já foi provado pela psicologia. Ninguém é capaz de odiar alguém que ama por toda a vida. Se nós, humanos, pecadores, não conseguimos odiar ninguém pela vida inteira, alguém que nós amamos, né? O amor sobrepuja, o amor perdoa, o amor repousa e quer acolher. Imagina o amor de Deus. Nós não compreendemos isso. Então, eu quero dizer que sim, Deus tem um plano de redenção tremendo, maravilhoso, extraordinário. Por isso que eu indico para crentes maduros ler o livro do Rob Bell, O Amor Vence. Porém, há uma consequência. Toda ação tem uma reação. Você não vai ficar impune dos seus erros, você não vai ficar impune das suas mentiras, das suas falcatruas, tá bom? De enganar o povo. Você vai ter uma colheita. Pode ter certeza disso. Deus é o justo juiz e a fatura chega. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vivos e mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, aos que não tinham esperança, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. 1 Pedro 4, 5 a 6. O evangelho pregado aos mortos, aqueles que não tinham mais esperança, Deus traz vida ao morto. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez, por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, quando o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. E aparecerá, olha só, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, de 26 a 28. Está aguardando? Ele vem te buscar. Aguarda, porque ele vem, né? No período da grande tribulação, a coisa vai ficar feia. É melhor que a gente venha na primeira leva. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. E foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão. Será que você está destinado a alguma prisão? Se você comete algum pecado, é para lá que você vai, onde o verme não morre, o fogo não queima? Há muito tempo desobedeceram, quando esperavam pacientemente os dias de Noé e quando a arca era construída. Noé, ele aparece na Bíblia com 500 anos, entra na arca aos 600, talvez 100 anos construindo a arca, 100 anos pregando. Noé, teve Enoque também, e o povo não aceitou, estavam os filhos em prisão. Por que Jesus vai descer pregar os mortos? Pregar os filhos em prisão se ele é vida, se ele é esperança. Havia um propósito para ele descer lá, né? Havia um propósito. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. 1 Pedro 3, 18 a 20. Aqui é um mistério, vou deixar aqui o discernimento do Espírito Santo fale com você. Eu sei que em nome de Deus, pela história, mortes ocorreram, teve as cruzadas, teve a Inquisição, casos de pedofilia da Igreja Católica encoberta, estupros, roubo, tortura. O pior de todos os feitiços, o pior de todo encantamento é você contaminar a palavra de Deus. Transformar a água que era pura em veneno, que contamina, pela inveja, ganância, soberba, mentira, calúnias. Hoje, assim como antes, assim como na época do Egito, assim como na época de Jesus, os bruxos continuam em nosso meio, mas o pior deles é o falso profeta. A religiosidade, esses sim, são mais, as crueldades que ocorrem nas igrejas são terríveis, são piores que muitos rituais satânicos. Tem feito as ovelhas sangrarem, prolongam a dor, trazem culpa, levam medo, ameaçam, ferem a alma, traumatizam ovelhas, pessoas são traumatizadas com a igreja, roubam delas a vida, a esperança, a alegria, a força, o dinheiro. Esse é o pior dos feitiços. A igreja verdadeira é a mulher, é a noiva. Quando o dragão viu que havia sido lançada na terra, começou a perseguir a mulher que dera luz a um menino. Né? Mulher, igreja, gerou a Cristo. Menino, o dragão, a serpente, o diabo. Né? Foram dadas à mulher a 2 asas, como a de águia, para que ela pudesse voar ao lugar que lhe estava sendo preparado para o deserto, onde seria sustentada por um tempo e tempos e meio tempo, e fora do alcance da serpente, equivale a 3 anos e meio, tá? Então, a primeira etapa da tribulação, vamos passar, não tem jeito. Então a serpente fez jorrar a sua boca água como um rio, e para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão fizera jorrar a sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, a noiva, a igreja, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Eu, você, os cristãos, os que obedeceram aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Esse é o inimigo do diabo, né? Então o dragão se pôs em pé na areia do mar.
sobre o mundo. Apocalipse 12, 13 a 18, o bicho vai pegar. Então existe essa aqui, aí a igreja falsa, quem é? A mulher. A mulher também, a mulher, né, figura feminina também, a igreja falsa, né, é a prostituída, corrompida, contaminada. Isso é o pior dos feitiços. Ela é próspera, mas ela é infeliz. Com os reis da terra se prostituíram, a igreja com política. Igreja e política não se misturam, tá? Não se misturam. Pastor apoiando político, fica de olho nisso daí, tá bom? Não se misturam. Água e óleo. Jesus não foi um libertador político. Paulo não se candidatou à política, ele é cidadão romano. Ele podia pleitear uma vaga no Senado, não fez isso, porque não se misturam. Mas Davi foi rei de Israel, José governador, foi naquela época. O Novo Testamento é uma outra pegada, é anunciar a vida, a liberdade, a graça de Deus. É isso. Não se mete com política, não vai mudar, as coisas vão piorar. Angústias como nunca tiveram e nem tampouco haverão de haver, né? Igreja política, a igreja política. Os habitantes da terra se embriagam com o vinho da sua prostituição. Igreja que se vendeu, que se comprou, coloca um político no altar. Cunha esteve no altar, Pezão esteve no altar, né, o Sérgio Cabral esteve no altar de igreja, um monte de políticos subindo no altar de igreja, deram dinheiro para pastores, sabe, corromperam a igreja. Que palhaçada é essa? Gente, vamos acordar, desperta, ó tu que dormes, né, vamos parar de palhaçada. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo levou em espírito ao deserto. Ali havia uma mulher montada numa besta vermelha, mulher, a prostituta, a falsa igreja, tá, que engana, montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de azul, vermelho, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, rica, próspera, com jatinho, com fazenda, com templos suntuosos, te enganando, te oferecendo a prosperidade, com aparência bonita, né? Perfumada, te seduzindo, como seduziu lá Adão e Eva no jardim. Segurava o cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes da impureza e da sua prostituição, embalagem atrativa, né? Em sua testa estava escrito: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, né? E o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. Apocalipse 17, 2 a 6, né? Olha só, não beba desse cálice, não beba desse cálice. Se afasta dessa tentação. É o pior dos feitiços que o diabo faz, é camuflagem. Fingir que é uma coisa, não é. Parece igreja, mas não é. Parece pastor, mas é lobo. Parece homem de Deus, mas é corrupto. Parece homem religioso e dá direção ao povo, mas é fariseu, é hipócrita, é raça de víbora, é serpente, né? Dardos envenenados, não tome desse que te levará à morte. Não coma desse fruto. O anjo mostrou um rio de água viva, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. É para lá que nós vamos. No meio da rua principal da cidade, algo grande, maravilhoso, extraordinário. Não é uma tapera, não é uma coisa pequena, o céu é algo indescritível. Vamos falar disso na história de Mitre também. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. É a contagem de tempo no mundo espiritual, o Kairos. As folhas da árvore servem para a cura das nações, e não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e seu nome está nas suas testas. Não haverá mais noite, e eles não precisarão mais de luz e candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo ou sempre nós. Apocalipse 22, de 1 a 5. Vamos contar isso melhor. Um último texto aqui para a gente finalizar. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 testemunhas de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. As portas estão sempre abertas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos. Eram os fundamentos da igreja, fundamentos, base. Só tem 12 pedras, não tem 1000. Quantos apóstolos tem hoje? Teu líder é apóstolo? Fala para ele te explicar por que ele se intitula apóstolo. Ele foi testemunho ocular? Ele fez parte do fundamento da igreja? Não. Hoje tem pastores, presbíteros que pregam em cima do fundamento estabelecido pelos apóstolos. É isso que a Bíblia diz. Então, olha, tem uma pregação do Augusto Nicodemos, fala disso muito bem. Explica, procura lá, gostei da colocação dele. Apocalipse 21, de 12 a 14. As portas estão abertas para você, meu irmão. As portas estão abertas, não caia na artimanha do diabo, na astúcia lá do diabo. As portas estão abertas te esperando. Não chegue atrasado para o banquete que nos aguarda. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.